Olá, eu sou João Vitor, zootecnista, e nesse primeiro vídeo nosso sobre a coturnicultura, a gente vai falar um pouco sobre as espécies de codornas. A coturnicultura, ela é um ramo da avicultura destinado à produção de codornas. As codornas é o nome dado a essas pequenas aves aí que há muitos anos vêm sendo domesticadas pelos seres humanos e que elas também foram caçadas aí para consumo como animais selvagens. A origem desses animais é diversa. Então a gente tem espécimes aí da África, da Europa, da Ásia, e hoje essas espécies elas estão aí classificadas em duas famílias. As famílias Phasanidae, também podemos dizer que são codornas aí do Velho Mundo, ditas do Velho Mundo, e também a gente tem algumas codornas, algumas espécies classificadas na família Odontoporidae, também ditas de codorna do Novo Mundo, algumas espécies aí principalmente lá da América do Norte. Com o melhoramento genético, esses animais veio sendo domesticado pelos seres humanos e melhorado cada vez mais. E hoje a gente já tem espécies e linhagens destinadas principalmente para a produção de ovos, algumas para a produção de carne. E por conta da sua beleza e da sua docilidade, algumas espécies foram utilizadas até como animais pet. Hoje a gente tem em torno de 130 espécies de codornas diferentes no mundo. Dentre as diversas espécies de codornas, as mais conhecidas a gente tem a codorna japonesa, ou então também chamada de codorna doméstica, a codorna europeia, ou codorna selvagem, temos a codorna africana, como vocês podem ver, assim como a codorna chinesa, e lá nos Estados Unidos, na América do Norte, eles trabalham muito com a codorna americana. Então todos esses animais aí, alguns deles são destinados mais para a produção de carne, outros para a produção de ovos, e também são utilizados como pet, como a codorna chinesa, por exemplo. Eu trouxe para mostrar para vocês algumas espécies de codornas, não tem como eu trazer todas as espécies aqui, como eu falei para vocês, há mais de 130 espécies, então são muitos animais. E eu dividi aqui em alguns gêneros para que vocês possam acompanhar e, claro, depois se vocês tiverem mais curiosidade, pode pesquisar um pouco mais sobre as diversas espécies de codornas que existem. Então, começando pelo gênero Calipepla, a gente tem a codorna escamada, ou codorna azul, ela é muito bonita. Tem essa tonalidade cinza e essas penas parecendo escamas. E também a codorna elegante. Então o nome já diz tudo, esse topete maravilhoso, essas penas nas asas. Então são animais muito bonitos e com coloração bem vivas e chamam muita atenção para todos aqueles que observem esses animais. Algumas espécies representantes então do gênero Cirtonix, a gente tem a codorna de Montezuma e a codorna selada. Esses animais são muito bonitos e o que mais chama a atenção deles é essa distribuição e esses desenhos da cabeça desses animais. Então a distribuição das penas, como elas se formam, faz com que esses animais chamem muita atenção das pessoas para criar esses animais como animal pet. Já do gênero Pilortix, eu trouxe essa codorna em faixas, então ela é chamada por conta da distribuição das penas entre essas linhas brancas e linhas pretas. E ela também é muito bonita, muito atraente, além desse topete que ela tem no topo da cabeça. Do gênero Perdícula, tem essa codorna selvagem, a codorna do arbusto chamada. Então essa tonalidade vermelha na cabeça também chama muita atenção desses animais. Então esses animais, as codornas em si, são animais que têm as plumagens muito bonitas e chamam muita atenção. E também tem essas cores um pouco mais brancas, pretas, acinzentadas, principalmente essas codornas selvagens, que traz essa característica de camuflagem no ambiente em que elas vivem, sabe? Uma das principais espécies do gênero Coturnix é a codorna japonesa. Essa codorna ela foi criada no Japão através do melhoramento genético com as codornas europeias que foram importadas até o Japão. E depois elas foram difundidas para o mundo todo, essa espécie. Hoje no Brasil ela é a principal espécie utilizada então aí para a produção de ovos. Então são animais altamente produtivos. E eles são bem pequenos. Eles têm aí em torno de 120 a 180 gramas. Eles são bem parecidos com as codornas europeias em questão de coloração, pelagem, plumagem desses animais, mas eles são bem menores se comparados com as codornas europeias. A codorna europeia, então, também chamada de codorna selvagem, ela foi domesticada lá no Japão, como eu comentei com vocês, se tornando assim uma nova espécie, criando uma nova espécie chamada de codorna japonesa. Elas são mais voltadas para a produção de carne, porque são animais maiores, são animais que têm um maior ganho de peso, um peso maior na sua idade adulta, a idade ao abate, por exemplo, chegando em torno de 300 gramas. Assim, ela também põe ovos,
ela tem uma produção de ovos interessante, mas não chega a ser tão grande como a codorna japonesa, por mais que seus ovos sejam maiores do que os ovos da outra codorna. Mas por ela ser mais especializada na produção de carne, ela é muito utilizada, ela é apenas utilizada mais para esse fim, para o abate desses animais e o consumo da sua carne. Por fim, vamos falar sobre as codornas brasileiras. Essas codornas elas fazem parte da família Tinamidae e tem 3 principais espécies aí espalhadas por todo o país. A gente tem a codorna amarela, a codorna do Nordeste e também a codorna mineira. Esses animais ainda são caçados, então o consumo desses animais é através da caça. Então não existem muitas criações desses animais. Então são animais que ainda não foram domesticados assim como as codornas que eu já falei anteriormente, principalmente a codorna japonesa e a codorna europeia. Mas são animais do nosso país, são animais originários aqui do Brasil, então é importante trazer e falar um pouco sobre eles. Chegamos ao fim do primeiro vídeo desse canal, então eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Então curtam, se inscrevam e nos acompanhem. Também deixem aí seu comentário sobre alguma dica, alguma temática que vocês gostariam de ouvir por aqui. Então, gente, muito obrigado e até mais. E aguarde que em breve teremos mais conteúdo sobre produção animal.